Bora, bora galera! Alessandro Sanches contigo na área e agora nós vamos falar sobre livros. E aí, os livros empresariais, eles são muito importantes porque deixa o pessoal do direito de cabelo em pé, os que ainda têm, o meu caso já é mais ou menos. O pessoal de contabilidade também fica ali com uma série de dúvidas. O pessoal que está estudando para concursos, é tema que pode cair sim na parte de contabilidade, contabilidade pública, mas principalmente em direito empresarial. E aí, é importante considerar algumas questões aqui acerca do Código Civil e a própria legislação fiscal, que eu não vou me aprofundar, mas vou esclarecer com toda tranquilidade essa história de livro obrigatório comum, livro diário, livro razão. Em primeiro, o que eu peço para você é clicar na sinetinha, se inscrever no canal e se gostar, ao final, manda lá uma minha curtida, tá bom? Bora lá. Bom, em primeiro aqui, eu elaborei um material e eu tenho certeza que é bom para você ter esses materiais aqui, ó. Bora na tela, fiquei aí, né? Pequenininho, bom para você. E aí, veja, o artigo 1180 do Código Civil é categórico. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário. Quer dizer, existem outros livros exigidos por lei, lei especial, lei que está fora do Código Civil, que nós chamamos de conteúdo extravagante, lei extravagante. Veja lá, então é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas, nos casos de escrituração mecanizada ou eletrônica. Bom, nós temos aqui uma primeira e tranquila consideração, que eu já posso determinar, que é o fato do livro diário ser obrigatório. E que obrigatoriedade é essa? Bom, em primeiro ponto, a obrigatoriedade não é somente na manutenção desse livro, mas, logicamente, na registrabilidade. É um livro que ele precisa, sim, precisa ser registrado, mantido em ordem, e é o livro que apresenta todo o cotidiano da empresa. O único obrigatório? Sim. Mas, professor, em vezes a empresa ela desmembra o livro diário em outras modalidades. Existe também a condição, a possibilidade de a legislação fiscal pedir outros livros e tem a história do livro razão. Bom, quando nós olhamos para o livro diário, a primeira coisa que nos vem em mente é, tá, professor, poxa, de uma maneira uniforme, cronológica, né? Então, o acontecimento que vem aí pela manhã, está na frente do que vem pela tarde, o acontecimento de um dia anterior vem na frente do próximo, tudo muito simples, tudo até muito óbvio. Tá, então cronológico, uniforme, sem rasuras, sem borrões, sem aquelas levadas para a margem, né? Tudo isso para manter o quê? O livro regular. Tanto o livro regular em relação à manutenção, quanto também à autenticação. Quando nós falamos o nome, a expressão autenticação, estamos falando na autenticação como um registro. O livro tem que ser registrado no mesmo lugar em que a empresa está lá. Portanto, à margem da inscrição do empresário, seja ele empresário individual, EIRELI, ou sociedade empresária. Beleza. Só que o que muitos me perguntam, e principalmente o pessoal da área fiscal, é o seguinte, professor, mas e o chamado, famigerado e famoso livro razão? Ah, eu já fiz leitura, ou então já analisei em legislação especial, fiscal, que o livro razão também é indispensável. E quando aparece isso num certame, numa prova, eu logo imagino que eu tenho que considerar isso. Perceba você que o Código Civil, ele faz apenas a menção ao livro diário. Lembrando que o livro razão, ele consta tudo aquilo que o livro diário também já define, mas de forma detalhada. Então é possível fazer detalhamentos específicos à parte, mas nada do que está no livro razão deixou de figurar no livro diário. Então, quando o certame, a prova, pergunta principalmente acerca da legislação civil, ou isso cai dentro do direito, a grande preocupação que você precisa ter é a de não confundir a ideia daquilo que é definido como indispensável, obrigatório, pelo Código Civil, principalmente em termos de autenticação e registro, e aquilo que é necessário manter em vista da legislação fiscal. Fora o fato, ao final das contas, que não é necessário manter o livro razão autenticado, porque o diário já faz essa frente.
Ah, professor, então eu entendi. A manutenção regular, tanto do livro diário quanto do livro fiscal, será necessária, uma delas pelo fato do próprio Código Civil e outra pela legislação fiscal. Exato. Mas a autenticação, a registrabilidade é do livro diário. Tá? Então aí, ó, veja você, gosto muito de colocar detalhes aqui na tela e demonstrar uma questão importante. Veja lá. Não interessa se empresário individual, se é Eireli, sociedade empresária unipessoal, né, aquela limitada, se é a sociedade pluri, né, que tem 2 ou mais sócios, não importa. Né, o livro diário, ele é obrigatório, né, obrigatório em sua manutenção e mais do que isso, em sua autenticação perante o órgão competente. Os chamados livros especiais são aqueles que apenas determinadas empresas acabam tendo a necessidade de mantê-los, registrá-los, como por exemplo, uma empresa que emite duplicatas. Ela precisa ter um livro de registro das duplicatas, porém, do contrário, caso ela não emita essa espécie creditícia, então ela também não vai precisar desse livro, tá? Exemplo lá também, na lei das sociedades por ações existem maiores complexidades e outros livros. Tá, então é uma legislação especial, tudo bem. Tá? E aí eu já consigo fazer uma definição. Nós temos os livros obrigatórios, ou, melhor dizendo, o livro obrigatório comum, que é o diário. Por isso que não consta aqui no Código Civil o livro razão. Porque, como a gente já conversou, né? A matéria é basicamente a mesma, porém mais detalhada. Já, quando nós falamos nos livros especiais, eles são obrigatórios, mas apenas algumas empresas. Os facultativos são aqueles relacionados principalmente a desmembramentos que a empresa faz, sabe? A empresa que resolve ter um livro de entrada, um livro de saída, e esses desmembramentos são interessantes. Eu acredito que são ótimos, porque a partir do momento que se desmembra, acaba existindo uma obrigatoriedade na sua manutenção regular, na manutenção regular desse livro. E por que esse desmembramento é tão bom assim, né? Tão festejado, né? Eu digo pelo seguinte, os livros, eles têm aí um princípio que é o da sigilosidade. Logo, como eles guardam segredos da empresa, uma autoridade fiscal, uma autoridade previdenciária ou até judiciária não pode, primeiramente, aí, desejar ver os livros, analisar os livros, investigá-los, se não for um objeto de investigação própria, específica de sua área. E se esses livros estão desmembrados, cabe ao empresário, e naturalmente é um direito que lhe assiste, entregar apenas os livros relacionados ao ponto de investigação. Um exemplo. Vamos colocar até esse exemplo na área fiscal. Na área fiscal existem livros que são obrigatórios em sua manutenção. No caso do livro Razão não é diferente. Tá. Se essa pessoa ela tem um livro fiscal para cada tributo, vamos assim imaginar. Se a empresa estiver ali investigando ISS, vai entregar o livro relacionado a essa espécie. Se a empresa está sendo investigada em vista do ICMS, pelo fisco estadual, vai entregar o livro estadual. Mas aí o fisco conseguiu demonstrar que, na verdade, existem outros livros que merecem ser analisados no quesito investigação. Não tem problema, então ele será investigado. Claro, a autoridade fiscal terá sim o direito de analisar o livro, visualizar os pontos de investigação. Mas, como dito, nós temos material simulado no STF, a súmula 439, tem que ser o objeto de investigação, no caso da autoridade, né, tributária. Isso é um fator muito complicado, porque leva em conta a legislação tributária específica, o Código Civil, mas a jurisprudência vai nesse caminho. A exibição parcial é a regra. A exibição total, a exibição de todos os livros é uma exceção, e essa exceção precisa ser disposta expressamente na lei, tá? Bom, então é uma boa mesmo manter livros outros aí desmembrados. A partir do momento que eles são desmembrados, eles passam a ter uma regularidade, uma manutenção regular obrigatória, tá? Os fiscais, aí a própria legislação é que vai dizer, e aqui nós visualizamos uma obrigatoriedade fiscal para o livro Razão. E é isso que confunde muito o candidato na prova. Por quê? Porque se a prova pergunta lá no enunciado, segundo a legislação civil, obrigatório é o diário. Agora, se a pergunta vem específica no livro Razão como obrigatório, em vista de uma legislação fiscal, muda tudo.
Tá? Então, é importante sacar se essa pergunta ela vem em direito empresarial, se vem em contabilidade. O enunciado, ele está indo até onde? Ele está querendo saber do Código Civil? Quer saber do todo? Ele quer saber da legislação fiscal? E aí? A partir do momento que você tem já essa preocupação, que você sabe da necessidade de ter essa preocupação, sua vida já está basicamente resolvida. Basicamente resolvida. Até o candidato que tirou essa dúvida comigo, ao que me lembre, é um candidato que ele tinha um problema exatamente numa situação do Código Civil. Tá? Do Código Civil. E aí é claro que a dúvida está resolvida. Fechou? Muito bem. Então aqui vale dizer, né, que tudo isso sempre tem que guardar uma consonância no Código Civil com o princípio da sigilosidade, né, que no material consta aqui para você, quis dizer até sobre a súmula 439 aí do STF. É importante considerar aí a fidelidade, né, o livro demonstrar exatamente a situação verdadeira, a situação verídica, né, que a empresa está passando, o seu dia a dia, seu cotidiano, e a uniformidade, né, temporal, que não é somente aspecto cronológico, porém mais do que isso é também mantê-lo de forma regular, manter o livro sem rasuras, como isso tudo já foi dito, tá? Ótimo, ótimo, se gostou do vídeo, por favor, meu like aí, sigam lá as minhas mídias sociais aí, ó. Meu Telegram tá crescendo, hein, gente? A comunidade tá ficando muito legal. É importante que você se inscreva lá, porque eu sempre entrego materiais muito bons para você. Meu Instagram, coloco sempre conteúdo bacana para você das minhas aulas, tá? E isso pode ser muito legal. Fechou? É isso mesmo. Valeu, um abraço.